enfoque geral do que é a Lei Emergencial da Cultura e o que ela diz. A Lei Emergencial Cultural Aldir Blanc, de número 14.017, a União, ela entregará aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios uma parcela única no valor de 3 bilhões de reais. Esse dinheiro todo vem do Fundo Nacional de Cultura para a aplicação em ações emergenciais de apoio ao setor cultural, né? Então, qual o valor que Pirassununga vai receber? Qual o valor que vamos receber? Pirassununga, por meio do Fundo Social, do Fundo Municipal de Cultura, através da plataforma Mais Brasil, receberá uma estimativa de repasse no valor de R$ 542.230,63. E esse repasse ele está previsto para ocorrer aí no dia 6 de agosto. E qual o prazo? Qual o prazo para a utilização do recurso emergencial? Pirassununga, como os demais municípios, terão o prazo máximo de 120 dias. 120 dias contados da data de recebimento do recurso para aplicação, então, das ações emergenciais de apoio ao setor. O valor, aquilo tudo que nós não utilizarmos, o valor que não será utilizado, ele será automaticamente revertido ao Fundo Estadual de Cultura. Agora, quais os valores e a quem eles se destinam? A Lei Aldir Blanc, ela prevê 3 eixos. Quais sejam? Eixo 1, o auxílio emergencial para os trabalhadores da cultura. Para os trabalhadores informais no setor, a Lei Aldir Blanc prevê uma renda emergencial mensal de R$ 600, divididos em 3 parcelas. E, para isso, as pessoas devem o quê? Devem comprovar, isso é muito importante, que atuaram nos últimos 2 anos no setor cultural no município e devem ter tido rendimento de até R$ 28.559,70 no ano de 2018, né? Esses dados são dados que foram declarados no imposto de renda, tá? Esse benefício, R$ 600, será concedido retroativamente desde o dia 1º de junho, tá? Extraoficialmente, a operacionalização desse eixo, renda emergencial mensal de R$ 600, será de competência do governo do estado de São Paulo. Quem não pode receber esse valor? Não pode receber os R$ 600 aqueles que têm emprego formal ativo, ou seja, aqueles que têm carteira de trabalho. Não pode receber os aposentados, os beneficiários do seguro-desemprego e também não terão direito àqueles que já receberam o auxílio emergencial da Caixa Econômica Federal, exceto o Bolsa Família, aqueles que participam do Bolsa Família. Esses sim estarão recebendo. O eixo número 2, ele diz respeito ao auxílio emergencial para os espaços culturais. A Lei Aldir Blanc, ela destinará um subsídio mensal de R$ 3.000 a R$ 10.000 para o quê? Para a manutenção. Lembre-se bem desse termo. Para a manutenção de espaços artístico-culturais, microempresas, pequenas empresas culturais que tiveram suas atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social. Agora, quem não vai poder receber esse auxílio de 3 a 10 mil reais? São os espaços culturais pertencentes à administração pública nas 3 esferas, ou seja, União, estados e municípios, ou que estejam, então, vinculados a elas. A Prefeitura de Pirassununga, por exemplo, não poderá se beneficiar em hipótese alguma dos recursos da Lei Aldir Blanc. Também não poderão receber subsídios os espaços culturais vinculados ao quê? A fundações, a institutos ou instituições criados ou mantidos por grupos de empresas, entre eles o Sistema S que nós conhecemos, SESI, SESC, SENAC e também o SENAR. E, finalmente, o eixo 3, que diz respeito à produção de editais. Do total que vamos receber do governo federal, ou seja, R$ 542.230, aproximadamente, pelo menos 20%, ou seja, R$ 108.446,
devem ser destinados aos editais, chamadas públicas, prêmios, etc. e tal. Para os eixos 1 e 2, ficarão reservados o valor, a quantia de R$ 433.784. O Estado, ele ficará responsável pela execução dos incisos 1, que é o auxílio emergencial de R$ 600, e pelo inciso 3, que é a produção de editais. Nós, das prefeituras, ficaremos com o inciso 2 e 3. Quais segmentos estão inseridos na categoria espaços culturais? Os espaços previstos na lei são esses: as escolas de arte, música, dança e teatro, as associações de capoeira, livrarias, editoras e sebos, empresas de diversão e produção de espetáculos, estúdios de gravação e de fotografias, ateliês de pintura, moda e artesanato. Outros espaços de atividades artístico-culturais existentes também no município. A gama é muito grande, nós selecionamos aqui apenas os espaços culturais que Pirassununga possui, que nós temos aqui no nosso município, que é a nossa realidade. Mas a própria lei, ela já contempla um grande número de espaços culturais que vão poder se beneficiar desta lei. Agora, é preciso estar cadastrado para receber esses benefícios? Sim. Todos que participam da cadeia produtiva dos segmentos culturais e artísticos devem comprovar a sua inscrição e a respectiva homologação. Então, tem que se inscrever e a inscrição deve ser homologada. São artistas, contadores de histórias, artesãos, produtores, técnicos, oficineiros, professores de escolas de arte, capoeira, entre outros. É uma relação muito grande, uma relação enorme que a lei prevê. Os espaços culturais e artísticos, tá? Os espaços culturais e artísticos, entre outros, também eles devem comprovar a sua inscrição e a respectiva homologação. Onde fazer esse cadastro? Então, logo nós tenhamos em mãos a regulamentação da lei, a Prefeitura, através da Secretaria de Cultura, nós vamos anunciar a forma como serão feitas as inscrições para o cadastramento dos trabalhadores da cultura e instituições locais. Outra dúvida muito comum, que as pessoas nos procuram aqui e querem saber: vou receber um dinheiro, tá? Haverá contrapartida obrigatória daquilo que eu vou receber? Sim, haverá sim uma contrapartida. E quando isso vai se dar? Isso só vai se dar após a reabertura dos trabalhos, quando, se Deus quiser, nós voltarmos o mais rápido possível à normalidade. Ou seja, os espaços culturais que receberem o auxílio, eles deverão realizar prioritariamente atividades para alunos de escolas públicas, gratuitamente, ou promover atividades em espaços públicos através de forma gratuita, como centro de convenções, teatro, enfim. É importante destacar que nem todos deverão prestar contas, tá? Apenas os espaços culturais e artísticos, as empresas culturais, as organizações culturais comunitárias, entre outros, que terão, esses sim, terão de prestar contas sobre o valor que receberam. A prestação de contas referente ao uso do benefício deverá ser feita em até 120 dias após o recebimento da última parcela do subsídio. Como será a gestão do Fundo de Cultura dentro da Lei Aldir Blanc? A gestão do Fundo Municipal de Cultura é da Secretaria Municipal de Cultura e a fiscalização caberá também ao Conselho Municipal de Políticas Culturais. Através de um decreto do prefeito Dr. Dimas Urban, será instituído o Grupo de Trabalho de Acompanhamento e Fiscalização da Lei Aldir Blanc. Esse grupo, ele vai acompanhar, vai fiscalizar as ações, as etapas, desde a etapa de transferência direta desses recursos do governo federal para o município, ou seja, esse grupo de trabalho, ele vai acompanhar e vai fiscalizar a execução dos recursos, entre outros atributos. Teremos também uma comissão organizadora, uma comissão julgadora, né? Uma comissão julgadora. Para a execução dos editais, a Secretaria de Cultura e Turismo designará uma comissão julgadora que se encarregará de analisar e selecionar os melhores projetos, premiações, etc.
E essa comissão será formada por cidadãos ligados ao setor artístico-cultural do nosso município. Portanto, uma breve explanação, fizemos aqui um apanhado que se faz de grande importância para as pessoas entenderem um pouquinho desse mecanismo, um pouquinho do que é a Lei Emergencial Cultural Aldir Blanc, e lembrando a todos, nós estamos aguardando a regulamentação que vai, então, definir com bastante clareza, algumas situações que ainda estão gerando muitas dúvidas entre os dirigentes culturais, né? Então, nós participamos de vários grupos, enfim, está todo mundo discutindo, todo mundo preocupado, né? Sobre o que vai acontecer, o que vamos fazer. Então, existem muitas dúvidas ainda que só serão esclarecidas, definidas, quando da regulamentação que deve acontecer por esses dias, tá? Então, o que nós queremos hoje aqui, nesta última noite, queremos saber o quê? Queremos saber quais são as ideias de vocês, as sugestões que vocês estão trazendo para nos oferecer. O que vocês, ligados à dança, artes plásticas e fotografia, gostariam que fossem inseridos nos nossos editais, projetos que vão de encontro, na verdade, com os interesses de cada segmento. Abrindo esses trabalhos, nós fazemos questão, em nome da Secretaria de Cultura e Turismo, do Conselho Municipal de Políticas Culturais, queremos agradecer o nosso coordenador, o Murilo Mesquita Cabaesso. Muito obrigado, viu, Murilo, pela sua atenção, sua dedicação, pelo profissionalismo. Queremos agradecer também o presidente do Conselho nosso de Políticas Culturais, o amigo Rogério Ferraz, e os demais conselheiros. E agradecemos em especial o empenho também e a mobilização dos titulares, dos setoriais, que se mobilizaram também para os artistas, com os artistas profissionais, para que participassem desses nossos fóruns. Quero agradecer também ao setor, e registrar também a presença do setorial de danças, a Kimberly Grazieri da Silva, e também o setorial de artes visuais, através do nosso amigo, nosso querido Igor Cardoso Tomás. Para melhor nós organizarmos, por favor, inscrevam-se, ou escrevam suas dúvidas, né, e sugestões no nosso chat. E dessa forma o Murilo, então, vai abrir a participação de cada um de vocês, tá? E esperamos que essa noite seja uma noite muito especial. Nós temos hoje aqui, já nesse início dos trabalhos, 14 participantes. Muito obrigado a todos vocês. Nós esperamos que seja uma noite de excelentes discussões e que, no final desse nosso encontro, possamos extrair coisas substanciais para a cultura do nosso município, nesse momento tão difícil que nós todos da cultura estamos atravessando. Boa noite a todos vocês. Mais uma vez, muito obrigado pela presença. Grande Murilo. Nós temos uma primeira pergunta aqui da Teia Camargo. Ela pergunta o seguinte: minha dúvida é, gostaria de saber se o segmento audiovisual será contemplado. Sim, claramente, tranquilamente. O audiovisual será contemplado também, tá? Esse segmento é muito importante e ele está dentro da relação de todos os segmentos que serão contemplados dentro da lei Aldir Blanc. Então, fique atento que esse setor será também beneficiado. Mais alguma pergunta, alguma participação, alguma fala? Por favor, fique à vontade. A Teia mandou mais uma pergunta, eu pergunto a ela se ela quer a palavra ou se ela quer que eu faça a pergunta. Teia, você quer abrir o microfone e falar? Por favor, fica à vontade. Boa noite, Teia, tudo bem? Fale alguma coisa, você é craque nisso. Boa noite. Primeiramente, acho muito legal a iniciativa de fazer o fórum e chamar todo mundo para participar. Como todo mundo sabe, eu acho que a participação popular do nosso grupo aqui, o que a gente chama de sociedade civil não organizada, é muito importante nesse momento a gente ter voz, né? E uma voz ativa e não uma voz passiva. Espero que todos estejam me ouvindo bem, assim como eu estava ouvindo Braga também com muita clareza. Mas, então vamos lá. O que eu gostaria de saber, por exemplo, eu sou fotógrafa, sou videomaker, eu trabalho com arte e educação, sou oficineira, sou, sobretudo, produtora cultural.
E eu tenho uma parte já de coisas que eu venho fazendo e coletando nesses últimos 10 anos que eu estou em Pirassununga. Então, eu gostaria de saber o seguinte, é possível nós pensarmos em vídeo, quer dizer, o formato oficial do produto é vídeo, mas trabalhando com fotos já de um possível acervo e de pesquisas que foram desencadeadas a partir da pandemia. Eu iniciei um trabalho com mulheres, especificamente sobre o contexto artístico feminino, que eu gostaria muito de transformar isso num produto, porque é produto da pandemia. Entendem? Então, assim, eu tenho essas duas sugestões. Né? Uma de um acervo que ele já vem sendo construído nos últimos 10 anos, desde quando eu cheguei, e outro de um processo artístico, cultural e espiritual que vem nascendo por causa da pandemia. E isso, para mim, ele tem um significado muito especial, porque ele já está caminhando, né? Ele já está acontecendo, e ele está sendo gravado em vídeo. Então, eu gostaria de saber se eu, a partir desse meu trabalho, eu poderia participar dentro do formato audiovisual. Tranquilamente, viu, Téia? Obrigada. Ele se enquadra perfeitamente, você está trazendo uma outra sugestão, uma ideia. Acho que a riqueza de toda essa abertura que a gente tem dado, tanto a Secretaria como o Conselho, exatamente para ouvir esses caminhos, esse trabalho que você já vem realizando, né, já há algum tempo, principalmente nesse período agora da pandemia. Eu acho que ele será conduzido através dos editais, tá? Então, você está trazendo uma proposta para a gente, né? E isso pode acontecer de maneira maravilhosa, tá? E você se beneficiar também com a qualidade desse trabalho seu, que é indiscutível, tá? Parabéns, tá? Obrigada. A gente vai conversando, viu, Téia? Vamos em frente. Mais alguém, Murilo, inscrito? A palavra agora está com a Thaís. Thaís, boa noite, muito obrigado pela sua presença, viu, querida? A Thaís está com o microfone dela fechado. Thaís, se você tiver alguma dificuldade, pode colocar a sua pergunta no chat que eu transfiro, mas seu microfone está desligado ainda, você tem que abrir ele. Você consegue, Thaís, abrir o microfone daí? Enquanto ela escreve, se ela tem outra pergunta... gente. Eu consegui. Consegui abrir? Vocês estão me escutando? Sim, pode falar. Tá. Boa tarde, boa noite já, quase, né? Não, já está boa noite. Então, a minha dúvida é a seguinte, eu abri a escola de novo em Pirassununga, graças a Deus, voltando às minhas origens, e muito feliz de estar de novo aí, mas eu também tenho outro ponto de cultura aqui em São Simão. Então, a minha pergunta é se eu vou poder... Pode falar, estamos te ouvindo. Vou poder participar dos dois lugares. Nos dois lugares. Joyce, quer falar, Joyce? Nos dois pontos culturais. Isso. Oi, Thaís, boa noite, tudo bem? Assim, acho que deixa eu pedir para o Braga desligar o dele para não dar eco. Do lado. Aí. Pronto. Então, você vai poder participar de Pirassununga, em Pirassununga, São Simão, em São Simão. Essa verba, ela está sendo distribuída por todos os municípios do Brasil. Então, cada município tem o seu valor destinado. Nosso município vai receber 500 e poucos mil. Esse valor ele é dividido pelo número da população, renda per capita. Então, municípios maiores tendem a receber mais, municípios menores recebem menos. Então, você pode sim, porém, você vai ter que se inscrever e se cadastrar com os dados dos seus dois espaços. Pirassununga recebe Pirassununga, São Simão recebe São Simão. Então tá. Não, porque a minha dúvida era essa, porque eu achei que podia ser só por um lugar. E eu estava
pensando, né, o que eu iria fazer. A gente não sabe, por exemplo, você vai entrar com o seu espaço, né? Isso. O seu espaço, bom, ele tem 2 CNPJs, ou é matriz e filial, alguma coisa nesse sentido? É filial. Aí a gente vai, então, vamos precisar entrar numa questão, não estou jogando conversa aqui no ar, tá? Não tem nada disso resolvido. Não, mas é para a gente realmente debater. Para a gente trocar ideia, isso. Eu não sei se, porventura, eles podem barrar, por exemplo, por você ser uma pessoa e estar recebendo 2 vezes. Eu entendo, opinião particular, que não, porque os seus 2 espaços estão sendo afetados. Seus 2 espaços estão com aluguel atrasado, com uso atrasado, sei lá, que seja. Então, e além do mais, eu poderia ajudar 2 segmentos, vamos supor, tanto aqui em São Simão como em Pirassununga. Exatamente, tem a sua contrapartida das 2 cidades. Então, eu, a meu ver, não veria problema nisso. Mas a gente aí precisaria aguardar a resolução vir bonitinha para ter essa certeza. Mas acredito que você vai poder normal com os 2 espaços. Porque aqui em São Simão eles soltaram um cadastro para a gente fazer sobre isso. E aí eu falei, antes de eu começar a fazer esse cadastro, ou fazer qualquer coisa, ou pensar em alguma coisa, eu tenho que pensar o que eu vou fazer. Assim, qual espaço que eu vou, vamos supor, ver qual que eu vou me encaixar melhor, eu vou falar, entendeu? Os cadastros, a gente não abriu o nosso ainda. A gente sabe que tem alguns municípios que estão já se adiantando, né, antecipando e fazendo esses cadastros, porque não saiu nenhuma resolução ainda. A gente já sabe que o inciso 1, que é o subsídio mensal lá dos R$600, o Estado vai ficar responsável por esse cadastro. E aí também já houve uma conversa de que os cadastros também de espaços culturais também vão ser realizados pelo Estado, e cada município vai ter a responsabilidade de validar esses cadastros, dizer que aquele espaço existe, que ele é verdadeiro. Então, a gente, enquanto município de Pirassununga, a gente resolveu aguardar sair essa resolução, ficando determinado que é do Estado, o Estado faz, a gente segura o nosso. Se falar, não, é município que vai fazer, aí a gente lança o nosso e dá ampla divulgação nisso. Para não ficar assuntos misturados, aí a gente lança alguma coisa agora, depois tem que ver uma resolução, tem que refazer. Oi. Certo. Joyce, aqui no artigo, no número 3 aqui da lei, fala assim, ó, o benefício que trata o caput somente será concedido para a gestão responsável pelo espaço cultural, vedado o recebimento acumulativo, mesmo que seja escrito em mais de um cadastro referido, né, desse artigo, ou seja, responsável por mais de um espaço. Creio que não é possível. Então, já respondeu aí a nossa dúvida. Então, um gestor, um responsável, ele não pode receber por 2 espaços que ele tenha. Entendi. Então, já Obrigada, Rê. Obrigada, tá? Eu que agradeço. Ô, Reinaldo, eu tinha anotado você para falar depois do Marcos. Você ainda quer continuar com a sua fala ou era só esse complemento? Perfeito, já entendi. Nós temos uma pergunta da Teia agora, perguntando o seguinte, a respeito da comissão de avaliação, como que ela vai funcionar? Teia, a comissão de avaliação, né? Ela será formada por pessoas ligadas ao meio artístico-cultural, tá? Pessoas que entendemos nós, estão capacitadas para fazer uma análise de todos os trabalhos, de tudo aquilo que vai ser apresentado nos editais, tá? E também nós estamos recebendo também, nós vamos abrir um espaço para receber pedidos, solicitações de pessoas interessadas também em participar, né? A gente também não conhece todo mundo, né? Na cidade, aquelas pessoas mais disponíveis, mas o nosso objetivo é convidar pessoas, realmente, pessoas ilibadas, pessoas com capacidade para poder fazer um julgamento isento, tá? E é claro que a gente vai perguntar, a gente vai tentar saber que não tem nenhuma ligação com as pessoas que estão participando. Somos uma cidade pequena, você sabe disso, todo mundo conhece todo mundo, né? Mas eu acho que nós temos aqui pessoas altamente capazes para poder fazer um julgamento isento, capacitado, um julgamento muito bom, para a gente poder selecionar todos esses trabalhos que serão apresentados através dos editais, tá? Então,
Esse é o nosso grande compromisso, tá? Fique tranquila. Bom, agora eu vou passar a palavra para o Marcos. Marcos, por favor, fica à vontade. Me ouvem? Tranquilo? Olá. Boa noite, Marcos. Seja bem-vindo. Olá, Braga. Boa noite todo mundo. Murilo. Legal essa integração de todo mundo, né, Braga? Porque é importante discutir nesse momento, né, as questões culturais, questões de projeto, e eu até peço desculpa por estar um pouco afastado, mas nesses últimos 8 anos eu acabei ficando bem atarefado com as coisas da escola, e as coisas são à noite, né, das 7 às 8 horas da noite, então às vezes as questões da comissão, assim, eu não consigo ficar muito presente por conta disso, mas eu estou por dentro, assim, das coisas que têm acontecido, tá? Então, até desculpa a minha ausência aí. E em relação a esse fundo, a minha pergunta é o seguinte: eu tenho um espaço, né, o espaço da Oficina do Olhar, que é um espaço multimeios, né, a gente trabalha com várias atividades aqui, com projeto com fotografia Lamb, fotografia pinhole, estúdio de fotografia, trabalha com música. Então, a minha pergunta, na verdade, é como que eu enquadro tudo isso, né? Se eu enquadro o estudo de fotografia e escolho um projeto, se dá para trabalhar várias frentes, como que vai funcionar? Eu ainda estou meio sem entender essas questões aí. E já agradeço. Obrigado pela... Marcos, muito obrigado, viu, pela sua participação. Você é um profissional assim, muito conhecido, capacitado, talentoso, de muitos trabalhos. E a gente gostaria, no primeiro momento, Marcos, a gente sabe, você que... Você está me ouvindo, né? Tá rachando tudo. Você que está com um conhecimento muito grande da área que você atua, que é a fotografia, a gente gostaria de receber de vocês ideias, sugestões, para que nós possamos, então, lançar esses editais ligados à tua área, a fotografia. Você tem uma experiência muito grande, tá? A gente gostaria que você, pelo seu conhecimento, também encaminhasse para a gente pedidos, porque eu sempre falo, eu tenho dito aqui desde o primeiro dia, que esse fórum não se limita só a esse espaço que nós estamos tendo aqui virtualmente, tá? Então, a secretaria está de portas abertas. Passe por aqui, viu, Marcos? Ou através de outros mecanismos que a gente tem, WhatsApp, rede social, passe as informações. Se viu uma cidade que você conhece, que viu algum trabalho bem feito, uma ideia genial para a gente poder fazer uma exposição virtual, um salão de artes, tá? Que possa ser virtual e depois, lá na frente, esse salão ser presencial, tá? Com premiação, enfim. Nós estamos coletando também bastante dados, informações, mas nem sempre aquilo que a gente acha é aquilo que vocês querem, tá? Eu acho que o grande lance desse trabalho todo, dessa abertura, desse contato, dessa discussão, é exatamente buscar o que vocês, profissionais em Pirassununga, desses setores especificamente, hoje nós estamos falando de dança, artes plásticas e fotografia, para que a gente possa construir alguma coisa nossa, né? Atendendo a classe artística nossa, que nesse momento tão difícil está precisando muito da lei Aldir Blanc, para pelo menos atenuar, né, toda essa questão, toda essa dificuldade que a gente está tendo, como o primeiro setor a parar tudo e o último setor que voltará plenamente às suas atividades. Então, contamos com o seu apoio e com relação à própria lei também, fique tranquilo, viu, Marcos? Aqui a gente está aqui à sua disposição também, não só à sua disposição, como a de todos os segmentos, todos os artistas, todos aqueles que vão participar conosco, eu tenho certeza disso. Muito obrigado pela sua participação hoje aqui também, viu, Marcos? O Braga, o Almir pergunta o seguinte: ele tem uma parceria com a TEA em produção de conteúdos audiovisuais. Ele é servidor público, ela não. Quais são as possibilidades para os dois nessa parceria? A TEA, não sendo do servidora pública, né, ela pode participar, né? Então, existe essa questão, esse entrave aí, das participações de servidores públicos nos 3 âmbitos, né? Municipal, estadual e federal. Então, existe mecanismo que a gente sabe disso, né? A gente sabe que dá para fazer. Não é que você está fazendo uma coisa de maneira errada, né? Mas, assim, existem meios de a gente poder viabilizar. E isso que a lei quer, porque a lei não quer dificultar também, impedir, sabe?
a participação, não temos que dar, tem que discutir bem, é claro, não cometer irregularidades, é claro. Mas a gente sabe que esse setor, a gente tem que abrir um pouco algumas coisas, porque senão a gente não faz nada. Como eu digo, os editais não podem ser editais muito complicados. Na hora que eu vejo editais que a gente pega aqui, ninguém lê, artista não gosta de ficar lendo isso, né? O músico, ele gosta de tocar, ele não gosta de ficar lendo regras, né? Então, quanto mais simples, quanto mais tranquilo o artista pegar aquele papel, aquelas regras, aquele regramento e poder participar, é mais fácil. Isso eu acho que é uma questão fundamental que a gente tem pensado. Não adianta criar editais sofisticados, tá? Tem que ser jogo rápido. A lei é emergencial. E no Brasil, o emergencial demora tanto tempo, né? Porque desde março essa lei já vem sendo discutida. Nós vamos receber só em agosto, a partir de 6 de agosto. E esse pagamento de R$600 e dos 3 mil a 10 mil começa em junho. Então, junho, julho, agosto. Então, nós estamos entendendo que a hora que sair a regulamentação, cada um vai receber os 3. Quem tem que receber 600 por mês já vai receber 1.800. Porque demorou muito, né? Está demorando muito para poder. Tem todos os entraves burocráticos, a gente sabe disso, mas é uma lei emergencial. Até lei emergencial no Brasil demora para acontecer. A gente sabe que esse setor está muito complicado. A Thaís estava dizendo aqui, ela tem 2 escolas. São 2 escolas físicas, não é? Ela tem uma numa cidade e outra na outra cidade. Qual a diferença entre uma e outra? Né? Ela emprega profissionais, tem alunos, tem todo um contexto, né? Quer dizer, até então a gente está entendendo que ela não vai poder receber ou por São Simão, ou ela vai por lá, ou vai por aqui. Então, a daqui fecha. É difícil isso. Vamos tentar aguardar um pouquinho essa regulamentação. Quem sabe, nessa regulamentação tenhamos alguma abertura que possa fazer entender, né? Eu não estou falando só em academia de dança, e academia de capoeira, de arte, tal, de repente tem várias escolas. Quer dizer que se tem uma rede, onde é uma rede e uma só vai receber, e as demais vão ter que fechar, eu disse ontem, nós tivemos aqui, um cinema foi fechado em Pirassununga, né? O único cinema que nós tínhamos aqui na Avenida Painguás, que tinha um público muito grande, era surpreendente, eu saí da secretaria, surpreendente passar ali e ver o volume de veículos e pessoas em fila, era algo inconcebível há um tempo atrás. Pirassununga estava tão difícil ter um cinema, né? E com tudo isso, até a lei prevê essa ajuda como espaço, né, cultural. Então, o cinema não aguentou, o cinema fechou. É lamentável isso acontecer. Então, é essa questão, né? Então, vamos tentar conversar. A gente não sabe também, uma dúvida nossa também aqui, com relação à questão dos 3 mil a 10 mil reais, né? Como é que nós vamos pagar isso? 3 mil. Uma orquestra de viola, disse ontem, ela é considerada, a orquestra de viola pode receber, tá? Ela não tem sede. Um grupo de teatro, um grupo de dança que não tem sede pode receber, tá? Agora, como que ela vai receber? 3 mil reais? 6 mil reais? 10 mil reais? Né? Ou são os aluguéis, contratos de aluguel que vocês têm? Né? Não é toda escola que tem o seu espaço próprio, né? Paga-se um aluguel, tem despesa de luz, de água, professores, tal. Então, esse critério a gente acredita que, através dessa regulamentação, isso vai ficar mais claro. A gente torce para isso. Nós estamos participando, já disse, de vários grupos, e tem hora que a gente fica aqui, eu fico com a Rosana e com a Joyce, tem hora que a gente fica discutindo os 3, né? Porque a gente ouviu uma coisa num lugar, num dia, num grupo, e depois vem o assunto falando, mas não é isso, não era aquilo, era aquilo. Está muito difícil, e as pessoas estão apavoradas, tá? Esse é o termo certo. Está todo mundo com aquela ansiedade grande, porque tudo até então são hipóteses. Você faz a leitura da lei, você tem uma interpretação, é a regulamentação que vai botar um fim nessa agonia nossa aqui, de querer logo fazer esse dinheiro chegar na mão de quem precisa. Quem está precisando está gritando, porque não é possível, não dá para ficar esperando mais, né? Nós não queremos que essa quebradeira aqui nesse setor cultural chegue ao extremo, tá? E alguma coisa precisa ser feita, e a gente está tentando exatamente com isso, tentar achar o caminho para viabilizar isso. Aperta aqui, aperta ali, vamos tentar fazer a coisa para que essa lei que chegou,
passa a fazer parte da história da cultura brasileira, não tem dúvida disso. A partir do ano que vem, e isso aconteceu tudo em função dessa pandemia, nunca os municípios receberam dinheiro dessa ordem diretamente do governo federal, né? Era sempre através de editais que nunca, que só chegavam nas mãos de quem estava muito bem instalado, muito bem organizado e equipado. Sempre os mesmos que recebiam os mesmos, né? Os editais. Eram contemplados com os editais. Agora, com essa nova legislação, tenho certeza que com a briga de todos os artistas, e isso aqui não é obra do governo federal, não, viu? Isso aqui é obra de um grupo grandioso de artistas que se uniram, pressionaram, foram à Câmara Federal, foram ao Congresso. O Congresso, disse isso ontem, assim, vamos frisar, destacar, foi aprovado por unanimidade essa lei. Não tem partido político nessa história, gente. Tem cultura. O nosso principal partido aqui é cultura. Então, nós somos representantes do município, é no município que se faz cultura, não é no Estado, não é na União, tá? Então, isso está chegando agora para todos os municípios. Infelizmente, pelas discussões que nós temos acompanhado, para vocês terem uma ideia, cerca de 2.000 municípios no Brasil não tem cultura, não tem a palavra cultura, tá? É educação, é esporte, é não sei o quê, não tem cultura. Essa turma que está recebendo dinheiro agora, vocês não têm noção, eles não têm noção, a gente vê as discussões, sabe, a falta de conhecimento, é briga política na cidade, que o cara é de um partido, que o outro é do outro partido, não dá para fazer conselho, sabe, não tem... Então, nós somos, graças a Deus, nós somos bem instrumentalizados nesse sentido, tá? Nós temos aqui um conselho muito atuante, né? Nós temos um fundo municipal de cultura, a maioria das cidades não tem, e eu quero até deixar uma informação aqui, que talvez as pessoas não saibam, né? Nós conseguimos já, viu, presidente do conselho, nosso amigo Rogério, Almir, nós recebemos a informação ontem que o nosso CNPJ saiu, viu, Almir? Então, nosso CNPJ saiu, então a responsável da prefeitura por isso, ela está só entrando em contato com a Receita Federal, e mesmo que não tivéssemos, né, a operação seria contemplada, é claro. Mas isso era uma luta já de algum tempo, estava demorando, havia alguns entraves aí, mas agora a coisa foi para frente, e então estamos legalizados, uma situação bastante diferenciada perto de muitos municípios do estado de São Paulo, tá? Que não tem conselho, que não tem ninguém que possa estar lutando ou representando ou brigando por uma causa tão importante que é essa questão cultural no momento de pandemia tão difícil, né? Então, eu acho que vai ficar um conselho municipal regularizado, né? Quem colocou aqui? E que bacana. Então, orgulho e de Pirassununga que nós estamos caminhando conforme precisa ser feito e com um conselho atuante, bastante... nós estamos trabalhando integradamente, sabe? Conselho e Secretaria de Cultura, tudo junto, porque o nosso barco é o mesmo e nós temos que remar para poder conquistar cada vez mais esse espaço que é de direito de todos nós. Vamos lá, tem mais alguém aí, Murilo? Quem estou eu falando? Primeiro, parabéns a todos os envolvidos pela vitória aí, tá? Acho que o grupo é grande. E a palavra, Teia, está com você, por favor, faça uso da sua voz. Beleza, vamos lá, então. São duas sugestões, então, que eu gostaria de contribuir, né, para o Conselho e para o pessoal que tá trabalhando nisso, para os editais municipais. Que é a primeira coisa que o Braga também já pontuou e que eu já havia pedido para falar aqui com o Murilo, que é a desburocratização dos editais. Nós precisamos sair dessa esfera maldita de criar empecilho para o artista. E eu não estou dizendo assim só por nós, eu estou trazendo aqui à tona uma gama de artistas da área rural que precisa ser beneficiada. Porque eles só são lembrados com todo carinho e respeito, Braga, porque a gente sabe que tem o aporte da secretaria em épocas específicas de evento, e evento não é cultura. Então, eu quero deixar aqui uma solicitação para o pessoal aí, para os fazedores de editais. Desburocratizem. É necessário que a gente saia da máquina. Nós não pertencemos a essa classe política que o Braga bem pontuou. Nós somos fazedores de cultura e de educação. Então, o que eu quero sugerir, ouçam os produtores e os artistas de todas as esferas, de todas as regiões do município. Vamos entender melhor essa regionalização e parar de criar empecilho. Quando eu falei da comissão, foi muito pensando nisso também. Sabe, não adianta pedir uma tonelada de documentos,
olha o momento global que nós estamos no meio de uma pandemia. A gente precisa comer e pagar a conexão para a gente poder colocar o vídeo no ar. Né? Todo mundo aqui que está participando, claro, com exceção dos funcionários, mas que são aqui produtores de cultura, estão passando por isso. Talvez o Marcos, talvez a Thaís, que tenham espaços, o Reinaldo. Então, assim, vamos olhar um pouquinho mais para o nosso fazer cultural e tirar a burocracia do meio do caminho. Essa é a minha primeira sugestão para os editais municipais. Tá? E também me coloco à disposição para ajudar naquilo que for possível. E no impossível também, que na maioria das vezes é o principal. E a minha outra questão eu tenho um trabalho ele já nascido antes da pandemia, mas na pandemia se acentuou, que é com a comunidade de mulheres e a comunidade LGBTQIA+, que tem um trabalho fundamental, artístico, que precisa florescer. Não só por causa do grau de violência que nós enfrentamos aqui em Pirassununga e na nossa região, mas porque eles também têm um trabalho muito relevante na área educacional e na área artística. Então, eu gostaria de complementar o que o Almir falou, que eu havia comentado inicialmente, que é assim, foi uma sugestão que o Braga também falou, se eu posso entrar como proponente do projeto e trazê-los, porque vários são professores, né? O Almir, que tem um trabalho com a drag maravilhoso e de extrema importância nesse momento. Então, eu gostaria de dar continuidade desse trabalho. Então, assim, eu pediria que vocês que fazem parte da comissão, que estão formatando os editais, que pensem nisso, para deixar os funcionários trabalharem, porque eles também estão cumprindo um papel que é da hora extra, ou seja, que não é o trabalho de funcionário, porque tem um trabalho artístico, educacional e comunitário que precisa ser reconhecido. Né? Então, essa é a minha sugestão. Eu gostaria muito de continuar juntando jornalismo e arte, que é a minha tônica nesse momento, mas de trabalhar com essas comunidades, com esses segmentos que são considerados minoria e que, na verdade, não são. Né? Então, são essas duas sugestões. Tira a burocracia do meio do caminho e flexibiliza para que os proponentes possam, claro, assim, respeitando toda a questão legal, mas que eles possam entrar como nossos convidados, tá? Porque aí sim a gente vai poder cumprir também com o nosso papel de descentralizar a nossa produção cultural, de não só trazer para o centro de convenções, para o Teatro Cacilda Becker, que são espaços maravilhosos, mas de levar também para a Praça da Zona Norte, para o Jardim Milênio, para a Vila São Pedro, para a Cachoeira de Emas, que é um lugar que eu já vinha trabalhando assim, nos últimos 8 anos de forma efetiva, e é lá que precisa, é na Vila Santa Fé, ou seja, só que tem que tirar a burocracia do meio do caminho, né? Para a gente poder efetivamente continuar trabalhando com o mínimo de dignidade, tá? Então, essa é a minha sugestão. E me coloco à disposição para aquilo que for necessário. Muito legal, viu? A sua fala é excelente, tá? E você também, eu gostaria de poder... Nós vamos contar, com certeza, com a tua experiência, seu talento, tá? Para poder nos nortear também, trazendo informações, ideias tão interessantes como essa. Então, como eu acabei de falar para vocês, essa burocracia, a hora que eu pego esses editais, eu vejo muita coisa escrita, que pede muito, são minúcias, que o artista não sabe mexer com isso, gente. É fácil, é só complicar para ele não participar. Tá? Se complica demais, ele não participa. Então, não é isso que a gente quer. Nós estamos querendo tentar pegar esses editais, diminuir o máximo possível nas regras, no regramento, para que ele venha para a cena, ele venha participar. Tá? Então, você pode ter certeza que isso a gente vai lutar bastante com isso. Amanhã, nós estaremos participando de um grupo muito grande, que o tema são os editais. E a gente vai bater muito nisso amanhã, tá? A gente vai aprender a fazer também, ou receber também orientações de pessoas, assim, extremamente abalizadas na história da cultura brasileira, que estarão amanhã fazendo. Quem que vai fazer amanhã, Rosana? Quem que é? O Consórcio Culturando. Consórcio Culturando, tá? Que está fazendo uma luta muito grande e tem um papel tão importante na Lei Aldir Blanc, nessa luta. Então, eles estão fazendo esse trabalho com profissionais, nos orientando, é onde a gente participa, a gente faz perguntas, aprende, também conta a dificuldade, cada um conta a sua dificuldade, porque essa é a dificuldade maior. Esse é o maior enfrentamento, tá? A gente vai ter que ultrapassar todas essas barreiras aí que sempre veio dificultando a participação do artista, tá? Elitizando demais,
essa questão de até de elitizar a coisa, para que, tipo assim, mas então o cara, a hora que ele pega, ele fala assim, não quero saber disso, não quero esse dinheiro, não. Está muito difícil, o regulamento está muito difícil, eu não sei fazer isso, eu não tenho noção de fazer isso. Então, você pode ter certeza, viu, Thaia, que a gente vai bater por isso, tá? A gente vai bater muito por isso, porque senão não vale a pena toda essa luta, tá? A gente vai perder muito, esse dinheiro não vai chegar na mão de quem precisa, tá? A gente não quer que isso aconteça em hipótese alguma. E vamos contar com o teu apoio, beleza? A tua participação. Muito legal a tua participação hoje aqui nesse último dia dos nossos fóruns, tá? Murilão, como é que você tá? Braga, o Marcos, ele teve que sair, mas ele quis registrar o agradecimento pela oportunidade que vocês estão dando espaço para as pessoas se expressarem, colocar as ideias. A palavra agora está com o Almir. Almir, por favor, fica à vontade. Boa noite, pessoal, tudo bem? Primeiro eu quero dizer em nome do nosso Conselho Municipal de Cultura que a gente tem aí uma nova diretoria a partir desse ano de 2020. Tivemos alguns movimentos aí, inclusive para esse início, junto com pandemia, com tudo acontecendo, né? E, infelizmente, tivemos que parar os nossos encontros presenciais, né? E para desenvolver as atividades do Conselho, nós temos parceiros aqui nessa reunião, a Teia, a Clarissa, outros convidados especialíssimos que estão aqui dentro, que sabemos, né, o quão importante é a reflexão dentro do processo cultural, os debates, as réplicas, tréplicas, né, sobre o processo de construção. Mas eu digo que nós estamos trabalhando muito em bastidores, a gente tem feito nossas reuniões online também, através do Zoom, então tem muito trabalho acontecendo por trás. Nós vamos também tratar de um edital municipal de cultura, premiando artistas aqui da nossa cidade também. Então, eu quero reforçar aqui, como eu estou vendo que o grupo tem bastante pessoas que não estão ligadas ao Conselho, procurem observar as nossas publicações, né, virtuais aí, através do Instagram, do Facebook, do YouTube. Inclusive, nós temos agora um canal no YouTube do Conselho Municipal de Cultura de Pirassununga, onde nós postamos todas as nossas sessões. Então, ali vocês vão poder acompanhar as pautas que são discutidas, os conselheiros que participam, cada opinião. Claro que os vídeos às vezes são extensos, você pode, né, avançar ou retroceder para você recuperar alguma informação necessária. Esse é o meu papel enquanto presidência, né, tentar democratizar o acesso. O conselho, ele é aberto para a participação de todos, embora no quesito votação em pauta, só membros titulares acabam votando, né? Mas a participação ela é aberta, tá? Então, entre em contato com o Braganholo, comigo e demais conselheiros aí, porque nós temos vários setoriais, desde artes plásticas visuais, fotografia, dança, teatro, literatura, cultura popular, cultura afro, enfim, existe uma infinidade. Nós temos esse movimento acontecendo dentro do setor público junto com a sociedade, né, com a comunidade, né? Enfim, quero complementar as falas aí em torno desse edital que está saindo, da Audi Blank, né, que é importante. Eu quero me colocar um papel egoísta aqui dentro do município, ou pretensioso, enfim. Mas é como eu falei na reunião de ontem também, eu saí um pouco depois da reunião de ontem a pensar sobre isso. Enquanto servidor público da cidade de Pirassununga, que sou concursado e também comissionado, porque eu desempenho uma função de coordenação pedagógica dentro da Secretaria de Educação. Também existem outros casos como esse, quando o administrativo nomeia algumas pessoas para cargos comissionados, e quando termina esse mandato dele, as pessoas acabam saindo por questão óbvia, né? Não é o meu caso, porque eu sou concursado efetivo, mas isso, tanto para mim ou quanto para aquele que não é efetivo, que presta serviço em um tempo, a gente é impossibilitado de participar dos editais municipais que estão por vir, né? Que é utilizado pelo Fundo Municipal de Cultura e, né, essa verba é repassada. Eu não poderia participar. E, ao que me parece, essa Lei Aldir Blanc também, ela veta essas participações, porque a gente entende que é um valor que vai ser passado de fundo a fundo. Então, vem a verba estadual, passa-se para o Fundo Municipal, que vai fazer o repasse de verba para o artista, proponente, companhia, espaço, enfim. Isso é um compartilhamento, na verdade, como a Teia até falou, aí eu escrevi para ela também, em contatos, que a gente tem muitas parcerias, eu também tenho outras parcerias de grupos de danças parafolclóricas também que eu participo,
uma questão a se pensar, porque o nosso próprio grupo ele é composto de muitos servidores municipais, então, teoricamente, a gente vai ficar meio que impossibilitado de continuar exercendo as nossas atrações, funções, enfim, apresentações, por conta desses quesitos. As possibilidades que a gente vê seria de, sim, um produtor estar por trás como proponente, né, ou uma associação. Isso ainda não está claro para a gente, aí só estou querendo compartilhar com vocês aqui essa frustração prévia, né, que se isso for sacramentado mesmo, de fato, eu não posso participar pelo municipal porque sou servidor da cidade, e também a Lei Aldir Blanc também não pode me servir porque já sou um servidor e tenho registro, é um complicador, porque na nossa história artística, né, a gente tem uma exclusividade dentro da cidade, a gente tem um produto, a gente tem uma história, como a Teia bem disse, né, eu exerço as minhas funções nas minhas cargas horárias necessárias, regulamentadas, e, além disso, eu também tenho um outro trabalho que é produzir, que é, né, vir à tona, vir para a cena, vir para os palcos, expressar minha arte, me comunicar com o público. E esse seria um momento que eu também teria de valorizar a minha arte. Muitas vezes ela como eu posso dizer para vocês, barganhada, solicitada para fazer voluntariamente, assim, então existem atributos que precisam ser valorizados, né? Então, assim, na verdade é um pequeno desabafo, não sei se é isso o momento certo para eu estar fazendo isso, mas acho que é importante registrar aqui com vocês que são parceiros que já conhecem muito da nossa história, a gente conhece a história de vocês também, o próprio trabalho da Secretaria de Cultura, que a gente tem muitas parcerias também, enfim, são evidências, né, gente? Eu queria tratar sobre isso, né? Não sei se a gente pode abrir um debate sobre isso também, porque é o que vem me preocupando. E o que eu quero reforçar, claro que se dentro dos projetos que serem apresentados, existem artistas que, comparado a mim, são muito mais desfavorecidos, eu não pensaria duas vezes que esse artista teria que estar na minha frente, com certeza, em critério de desempate e de privilégios, né? Mas eu acho que eu também posso ter a possibilidade de apresentar produto, proposta, parcerias, e, ao meu ver, parece que eu não vou poder fazer isso. Okay? Acho que é isso. Não sei se foi muito redundante, mas é um desabafo. Obrigado, boa noite. Ai, Almir, meu querido. Deixa eu fazer um complemento. Eu vi que tem já pessoas inscritas para falar, mas eu queria trazer o assunto que o Almir comentou aí, que a gente teve na reunião de ontem. Então, para quem está vendo hoje, ou para se esse vídeo alguém assistir futuramente, ontem a gente ficou aqui numa dúvida exatamente com relação a isso, se o funcionário público poderia receber subsídios dessa verba federal. E aí eu fiquei com essa dúvida, eu falei, pô, se é a verba federal, o cara é do município, vamos ver se pode. Aí eu lancei essa dúvida no nosso grupo do conselho ontem, e a gente tem a Deise lá, que é uma pessoa super maravilhosa, entendida, e aí ela me explicou o seguinte, que eu queria aqui complementar para vocês, até o Amir já comentou um pouco sobre isso. Se o pagamento fosse federal direto para o artista, ou se ele viesse para o fundo estadual, e do fundo estadual para o artista, sem problema nenhum, o funcionário público municipal se inscrever. Dinheiro vindo fundo municipal, fundo estadual para fundo municipal, e o fundo municipal pagar o artista, não pode. Então, aí veta o funcionário público por isso, e é o nosso caso. Essa verba, ó, fugiu, li o comentário aqui, esqueci o que eu ia falar. Essa verba federal, ela vai entrar para o nosso fundo de cultura, e aí a gerência é nossa, e o fundo vai pagar os artistas. Então, Almir, funcionário público, temos tantos outros, proponente, não pode. Mas nada te impede, como a Teia muito bem disse, de você ser um convidado dela. Ela vai se inscrever, ela vai colocar os dados dela, dados bancários delas, e a prefeitura vai pagar a ela. E aí vocês fazem o acordo de vocês, ninguém precisa saber, né? Fica a decisão de vocês. E aí aqui teve uma outra pergunta também, deixa eu ver quem que fez aqui, que agora já passou tanto. A Teia perguntou da previsão para o lançamento dos editais. Então, o dinheiro está previsto para vir no dia 6 de agosto,
desses repasses serem realizados, e a gente tem até 120 dias? Tem 120 dias para fazer todo o planejamento e elaboração de tudo, para dar a destinação desse dinheiro. Não para efetivamente pagar, mas já tem que estar com tudo isso discriminado e o que vai ser gasto em cada coisa. Então, por isso até esses fóruns, para a gente tentar entender como vai ser a melhor forma da gente fazer isso, como a gente vai distribuir esse dinheiro. A gente está ainda assim como o Braga bem falou, a gente está assistindo bastante coisa, tem um monte de dúvida ainda, porque, por exemplo, vai ter lá os R$600, que é do subsídio do inciso 1, e os pagamentos dos espaços, que é inciso 2. Se o inciso 1 ficar a critério do Estado, esse dinheiro vai ser tirado dos nossos 500 e pouco, ou o Estado vai pagar isso? Como que o Estado vai saber quantos artistas nós vamos ter cadastrado? Porque na lei diz que a gente vai poder, no mínimo, 20% em editais. Mas se a gente tiver pouco subsídio de R$600, pouco espaço, a gente pode aumentar esses editais. Ele pode ser 30%, 40%. A gente está trabalhando com o mínimo, né? Porque a gente ainda não sabe como tudo isso vai se dar, essa logística toda. Então, é isso. É o que a gente precisa, assim, com muita urgência, até assim, hoje é o último fórum, mas coloquei já o e-mail aí da cultura, pode vir aqui também, tomar um café com a gente, trocar uma ideia. A gente precisa saber como é que a gente pode fazer esses editais. O que pode... Por exemplo, na fotografia, como que a gente vai fazer? É um vídeo de foto? Vai ser um e-book de foto? Vai ser uma parceria com um escritor e aí as fotos vão ilustrar um livro? São essas ideias que a gente precisa disso de todas as áreas. Coisa pouca. Então, é o que a gente gostaria mais de ouvir vocês que estão na área, o que a gente poderia fazer para contemplar o máximo de gente possível. É isso. Agora, eu vou passar a palavra para Clarissa. Clarissa, por favor, fica à vontade. Clarissa, seu microfone provavelmente está desligado. Se você tiver alguma dificuldade, pode colocar a pergunta no chat que nós fazemos. Provavelmente a Clarissa está com alguma dificuldade. Eu vou passar a palavra para o Igor e retorno com ela assim que ela conseguir contactar de novo. Igor, por favor, a palavra está com você. Boa noite, gente, tudo bom? Eu acredito que uma das sugestões, né, nessa questão, por exemplo, de fotografia, né, que pode ser feito, a gente tem que lembrar que, por exemplo, nesse segmento, o que vale é muito a exibição da imagem. Então, eu tenho visto uma série de iniciativas, seja iniciativas privadas, seja iniciativas públicas, de exibição de trabalhos fotográficos, né, em espaços públicos, através de projetores, por exemplo. Então, é uma maneira de, por exemplo, de divulgar o trabalho. Teve gente que já expôs em balão, por exemplo. Subiu um balão completamente branco, largou um projetor ali e ele ficava a 360 graus ali no balão, né? Existem formas de exibição, de publicação, né, na mista, que saia da questão apenas do virtual e que ajude realmente as pessoas a entenderem. A Pirassununga tem alguns lugares que tem paredões, por exemplo, né? Isso poderia ser o Lambi Lambi, por exemplo. Acho que o Marcos Alimani estava aqui, mas fez um trabalho muito legal no espaço público aqui da cidade também, que tinha, né? Então, tudo isso pode acontecer, né? É uma forma de expor não só o trabalho fotográfico em si, mas eu penso no fotográfico por conta da minha profissão, né? Também, por ter um contato maior com isso. Mas são esse tipo de sugestão que eu acho que dá para ser alcançado, dá para ser feito, é plausível, né, e é viável. Tá? É basicamente isso que eu tinha para colocar. Ô, Igor, obrigado pela sua fala. Teia, a palavra está com você. Por favor, fique à vontade. Obrigada. Então, assim, vou falar também, vou puxar o jabá aqui para o meu lado da fotografia e do vídeo, que é a minha maior área de atuação.
Com relação às ideias e sugestões, eu tenho 1,5 tonelada. Eu gostaria de saber o seguinte, como nós podemos otimizar esse tempo? A gente pode fazer assim um texto, tipo, no Word, e mandar para vocês, ou a gente pode soltar essas ideias como o Igor fez muito bem agora. Por exemplo, eu vou contar só uma ideia que é, quando o roteiro da cachaça surgiu, ele não surgiu só pelo líquido da cachaça em si, mas ele surgiu principalmente pelo fator cultural. Foi porque eu fiz uma projeção de fotos num canavial, e aí esse meu trabalho foi premiado. Então, assim, claro, quem assistiu essa projeção foi o pessoal da área rural, né? Foram cortadores de cana, foram o pessoal que mora lá. Né? Então, isso desencadeou o roteiro da cachaça, que naquele momento, para mim, foi muito legal, porque a gente podia trabalhar tudo isso. Mas eu também, só como Igor, acho que a gente tem que ocupar imageticamente os espaços populares, principalmente as praças, as ruas, os muros, e projetar. Né? Hoje a gente vive um processo imagético muito grande, principalmente agora, depois dessa pandemia, que, né, nada mais será como antes, principalmente o nosso lidar com as imagens. Principalmente, sobretudo, com o processo audiovisual. Então, eu gostaria de saber como é que a gente pode fazer para enviar essas ideias para vocês, ou se vocês querem que a gente fale aqui já de uma vez, e aí depois vocês vão sistematizando isso. Teia, são 19h06, quase, a gente está cumprindo aí de encerrar às 19h30. Então, Certo. assim, mas eu acho legal até você trazer, quiser, vamos conversando, eu estou anotando tudo que vocês estão falando. E aí também acho legal, se você puder, posterior a isso, mandar aí um Word, nada muito, não precisa ser assim, formatado, nada. Joga as ideias no Word, cola tudo lá e manda pra gente. Beleza. Se eu tiver alguma dúvida, eu te chamo no Face. Pode chamar, obrigada. Pessoal, não tem ninguém inscrito e nenhuma pergunta. Então, bora conversar, Teia. Eu acabei de ver aqui que o Igor, né, pediu a palavra. Obrigado, Teia. Igor, por favor. Eu acredito que, assim, a ideia da Teia eu achei muito legal, acho que tem um repositório de ideias, eu acho que, além de deixar centralizado algumas coisas, né, fica mais organizado, né, não fica tão perdido. Eu não sei, eu não tenho noção se é possível isso, mas, por exemplo, como eu também faço parte, né, do Conselho Municipal, e se de repente criar dentro, né, do que a gente tem aqui a rede, né, o Google Drive, uma pasta que seria exatamente isso, um repositório de ideias, onde cada um, por exemplo, né, até tem uma ideia, então ela vai e cria um arquivo de Word, por exemplo, e vai e joga lá dentro, entendeu? É como se fosse, tipo, pré-projetos, mini-projetos, etc., que seria aberto, então qualquer pessoa poderia fazer isso e ir jogando essas ideias lá, porque fica um pouco mais interessante, né, prático, talvez, né, acho que, não sei se essa é a melhor solução, mas eu acho que é uma ideia, sim, da gente ter um repositório que seja público, para as pessoas entenderem que está ali, está aberto, e você pode, sim, participar com a sua ideia para poder fazer essa construção. Porque eu entendo que, por exemplo, agora, nesse momento, são poucas pessoas, algumas aqui são muito conhecidas, né, são as mesmas carinhas de sempre, mas eu gostaria de, por exemplo, de dar essa possibilidade para alunos meus, que eu sou professor também da ETEC, de fotografia e de comunicação visual. Então, né, onde que você pode jogar essas ideias? Se você tem uma ideia, você pode jogar lá, né? Penso aqui também, foge um pouco do tópico que eu coloquei, mas, assim, existem essas instituições que estão aqui próximas, que tem pessoas que se formam, que atuam, né, ou começam a atuar na área, e se perdem completamente porque não sabem mais o que fazer com seus trabalhos, principalmente TCCs, que alguns são, obras de altíssima qualidade de fotografia, de vídeo, de comunicação visual, não necessariamente apenas comercial, né, mas de fundo artístico, principalmente para essa galera que é mais nova. Então, a pegada normalmente é essa. Eu acho que a gente tem muito a ganhar se a gente conseguisse ter um repositório público, né, aberto para essas ideias. Igor, que ideia maravilhosa, hein, bem? Você só com ideia boa.
Você acha que a gente poderia utilizar, como você citou aí, e a gente podia podia colocar uma pasta no nosso drive já existente do Conselho? Eu acredito que é possível, é viável, não tem por que não. Porque daí... Desculpa. Não, pode falar, vamos conversar. Seria nesse link que o Igor colocou agora há pouco aqui no chat, que é o do Google Drive, é esse que eu acesso, por exemplo, para poder colocar lá as ideias? Esse, na realidade, é para acompanhar todos os documentos, né? É aberto também ao público, então qualquer pessoa pode visualizar, só que as pessoas não têm o poder de editar, por exemplo, não têm o poder de colocar né? Mas seria uma mecânica muito parecida, onde teria um link, e isso sim seria aberto, pode ser aproveitado, uma pasta fechada só para isso, na verdade, né? Uma pasta aberta só para isso, e aí essa pasta funcionaria como um repositório. É uma ideia, né? Existem outras possibilidades, é claro, mas eu acredito que isso pode acontecer, eu acho que isso facilita o acesso, né, principalmente, e a partir do momento que isso se torne público e as pessoas comecem realmente a passar uma para as outras, é mais simples de você trabalhar, né, dessa maneira, tá? Mas é uma sugestão, porque, de fato, e acaba se tornando uma biblioteca de ideias, as pessoas verem mais. Exatamente, assim, eu estou pensando no que você estava falando, mas eu estou pensando até não para esse momento da emergencial, que tem uma coisa mais acelerada, mas como um repositório mesmo para ficar lá um banco, como você disse, é um banco de ideias. Porque a ideia vem a emergencial agora, mas a gente, paralelo a isso, a gente tem o nosso Conselho de Cultura, que nós temos o Fundo de Cultura, e que esse fundo trabalha com diversos editais. Então, aí a gente pode utilizar essa verba do fundo para atender demandas. E a gente também vai saber quais são os setoriais que estão mais necessitando de alguma coisa, o que está tendo mais de ideia, o que a gente pode investir mais esse dinheiro do fundo. Acho uma ideia muito bacana. Eu também acho que sou a favor desse ninho de ideias imediatas. Só para ter noção de datas, então, porque a gente está aqui correndo quase que contra o tempo. Nós teríamos um prazo, então, para enviar as nossas ideias para esse canal aberto? Exatamente. Né? Fique à vontade, mesmo porque a gente quer também, até aproveito para fazer uma colocação, que o prazo para as inscrições ele vai ser muito curto, gente, tá? Não vão ficar 30 dias esperando a inscrição, não. Porque nós temos que agilizar muito essas inscrições. A partir do momento que a gente divulgar a abertura dessa fase, né, nós vamos ter que fazer girar através do rádio, enfim, das redes sociais, para fazer chegar às pessoas que o prazo é curto para poder fazer a inscrição. Então, não podemos perder tempo com isso. Outra questão, Belté, você que está falando de editais, e no momento que você estava falando, eu me lembrei, nós vamos tentar não fazer editais temáticos, tá? Pelo amor de Deus, tá? Não é hora de criar dificuldade, tá? Então, mesmo porque as escolas de dança já tem um trabalho que queira fazer alguma coisa, já tem um guarda-roupa, já tem toda uma estrutura pronta, ninguém vai criar nada agora, gastando dinheiro, né? Para poder montar qualquer espetáculo, qualquer coisa, qualquer apresentação, qualquer produção, tá? Então, lembrar, não vamos criar nada tematizado, não um espetáculo tematizado para evitar a dificuldade, porque daí a gente vai criar outra situação. Não é legal. Ontem eu citei aqui, e o Almir também comentou, que a gente poder fazer alguns editais juntando, assim, música, dança e teatro, tá? Então, a literatura, música e teatro, tá? Então, juntando esses segmentos, a gente poder fazer um trabalho mais legal. E eu já participei de algumas lives sobre esse assunto, o pessoal montando espetáculos, né, musicais, tá? São musicais onde você envolve uma gama muito grande de profissionais que atuam no palco, né, para que aquilo aconteça. Então, são musicais que serão contemplados agora, mas eles serão realizados presencialmente, porque é muito difícil montar um espetáculo desse através de imagens, né? A beleza e a emoção do espetáculo é ao vivo, né? Tem coisas que se perdem muito. Então, é possível a lei prever isso, tá? Você pode montar um espetáculo, participar de um edital, receber agora o valor, né, desse edital para você produzir esse trabalho e para que esse trabalho possa ser apresentado lá na frente, com compromisso de uma apresentação, como a Téia falou, em qualquer lugar da cidade, tá?
que não exija muitos recursos técnicos, porque senão a gente vai também dificultar para fazer esse espetáculo chegar ao público que precisa chegar. Tá? Então, são detalhes, cuidados que muitas vezes a gente até cometia, alguns erros que a gente cometia, no sentido de querer fazer uma coisa muito perfeita, muito certinha, muito detalhada, e até pelas dificuldades que a gente próprio cria, a gente acaba criando, a gente dificulta até a realização e a concretização disso. Então, são alguns detalhes que a gente tem que pensar muito bem para fazer isso fluir, né, da melhor maneira possível e não criar entraves que possam até fazer com que o artista desista de estar participando de uma coisa que ele sabe fazer assim, de maneira extraordinária. Tá? Então, é a minha colocação que eu faço nesse sentido, para a gente tomar muito cuidado com relação a isso, não tematizar absolutamente nada. Tá? Mais alguém? Sim, nós temos inscritos e temos algumas perguntas. A Gabriele, ela comenta que essa verba é para auxiliar artistas que ficaram sem trabalho na pandemia e que devem comprovar a atuação nos últimos 24 meses. E ela faz um alerta que existem outras verbas para incentivar novos artistas. Tá? O Almir, ele pede para a Joyce, se possível, falar um pouco sobre o cadastro virtual que vai atender as duas demandas. E após a palavra da Joyce, a palavra vai para o Igor. Bom, vamos lá. É o lance do nosso cadastro. O nosso cadastro está lindo, maravilhoso, foi feito por esse mocinho que está aqui na reunião com a gente, o Igor. Ele fez um trabalho fantástico, montou o nosso cadastro inteiro, ele está pronto. Não lançamos ainda, estamos segurando. A gente conversou, administração, tudo certinho, e como está essa coisa ainda do Estado lançar esse cadastro para o pagamento do subsídio mensal, a gente chegou à conclusão que se nós abríssemos um cadastro municipal e esse artista também tivesse que se cadastrar no estadual, isso podia gerar um conflito. A pessoa podia se cadastrar no nosso, achar que já estava cadastrado lá e receber, e ia gerar uma confusão. Então, como esse cadastro do Estado, ele também vai ficar aberto por um período curto, tendo em vista que o dinheiro vai chegar e tem aí um prazo também para isso ser pago, então a gente resolveu, vamos esperar abrir o cadastro do Estado, as pessoas se inscrevem lá, recebem o subsídio. Acabou, a gente vai abrir o nosso cadastro, inclusive, ele é uma meta do nosso plano de cultura para mapeamento e indicadores culturais. Então, aí o nosso cadastro, ele vai ficar aberto eternamente, se Deus permitir. E aí as pessoas vão poder se cadastrar, a gente vai conhecer onde que está o artista, o que o artista faz, qual é a demanda, e vamos ter aí os indicadores e tudo mais. Na verdade, para o blog... aqui está outra coisa rolando. Tá, então, do lance do cadastro é isso. Toda vez que eu falo no cadastro, eu agradeço muito ao Igor, porque, assim, a gente sabe que é um trabalho voluntário, ele não ganhou nada para isso, e passou horas e horas e noites trabalhando muito, como o próprio Amir falou, é muito trabalho de bastidor, para a pessoa sentar ali no computador e clicar e se inscrever num link, né? Então, Igor, mais uma vez, obrigada. Aguentem um pouquinho que logo ele vai sair. Deixa agora o Murilo aqui ler se está rolando um monte de comentário. A palavra está com o Igor agora. Aí eu já faço os comentários, Joyce. Na verdade, assim, é uma colocação interessante em cima do que o Braga falou. Eu acredito que é muito legal a gente pensar, porque eu vejo que tem uma dificuldade em questão, por exemplo, de artes mistas, como performance. Não abre, não existe edital para isso. Então, a partir do momento que você não trabalha na questão temática, né, onde você possa fluir, onde você pode ter uma conexão de artes híbridas, né, mistas, eu acho que é uma proposta muito interessante que deveria, sim, ser acatada. Eu não sei se esse tema já foi abordado, mas, além dos artistas na cidade, eu queria saber se a Secretaria Municipal de Cultura ou alguém consegue informar se existe um mapa de aparelhos culturais na cidade. Por exemplo, eu sou artista, eu vou participar de um edital,
eu vou me apresentar aonde? Quais são as possibilidades que eu posso apresentar, além do Teatro Cacilda Becker, do armazém ali do Dito Micuim, e ali na Cachoeira? Né? Quais são os espaços que nós temos abertos para que a gente possa fazer, por exemplo, exibições, onde a gente possa fazer demonstrações, né, das nossas artes, e aí falo na questão da arte, né, visual, principalmente, né, mas isso cabe para todas as outras. Existe um mapa de aparelhos culturais onde que a gente possa fazer isso? O Igor, nós na secretaria a gente tem não um mapa já completo ou definido ou instituído aqui dentro, tá? Da secretaria. Agora, esse vai ser um momento muito importante também da própria lei para a gente poder estar configurando todos esses espaços para que possamos abrir esse leque de opções. Nós temos vários espaços aqui em Pirassununga ligados a instituições, né? A própria Delegacia Regional de Ensino, que é no prédio anexo do Instituto, temos a Universidade de São Paulo também, um teatro na Universidade de São Paulo, nós temos a Mike Castelinho, nós temos, dependendo da atividade que você queira fazer, e das condições técnicas e dificuldades para se apresentar algum espetáculo, é claro que tem lugares que são interessantes e fáceis de você fazer. Um teatro de rua, por exemplo, você tem N possibilidades. Você tem, até está me falando, Cachoeira de Emas, até, que sempre está trabalhando lá, levando essa cultura, essa arte, um recanto turístico nosso, e em horários até, né, que não sejam durante o dia, mas à noite, levando um atrativo musical de qualidade. Então, nós temos N espaços para poder... Nós temos também na Cachoeira de Emas o Teatro de Arena, tá? Que é outro espaço também com uma certa dificuldade ali. Nós temos um sol muito grande, dependendo da época do ano, você não tem condições de levar qualquer espetáculo ali dentro, tá? Teria que ter uma cobertura, ou seja, algum aparato, né? Teria que você fazer uma reforma naquele prédio para poder viabilizar outros espetáculos. Mas nós temos, viu, Igor, uma gama muito grande de possibilidades. A Feira Livre de Pirassununga, né? A FEPASA, a Feira Livre de Pirassununga, a estação nossa, vários grupos já se apresentaram. O próprio Projeto Guri já levou a sua arte, alguns grupos, associações de capoeira, levaram sua arte para esses espaços alternativos, né, que muitas vezes pega o público, assim, ele acaba recebendo um espetáculo que ele não sabia que poderia ocorrer, que acaba sendo surpreendente, né? Eu saio fazer uma compra na feira e acabo encontrando uma apresentação de um grupo, tal. Então, eu acho que os editais poderiam também até fazer esse tipo de colocação, para que os grupos pudessem fugir um pouco, pelo menos desses espaços mais consagrados que nós conhecemos, né? Nós temos o Teatro Cacilda Becker, Centro de Convenções, para que essa arte pudesse fluir nas ruas, né? Público, nas ruas, para poder haver uma interatividade maior do artista para com o público, ele pudesse, além de surpreender, se emocionar com aquilo que nós temos de melhor. Eu acho bem pertinente a sua pergunta, muito importante para o desenvolvimento dos trabalhos. Muito obrigado, Igor. Braga, tenho duas perguntas aqui, e depois você pode fazer o encerramento ou optar por ampliar a reunião, como você preferir. A primeira pergunta é uma preocupação do Almir a respeito da mudança do governo municipal. Ele pergunta principalmente a respeito da contrapartida. E se ele resolver fazer as apresentações da contrapartida em fevereiro, você acredita que pode haver alguma mudança? Sim, a princípio, pelas discussões que nós estamos tendo, a lei prevê, tá? Prevê que isso pode acontecer, porque nós estamos num período de pandemia, não estamos? Então, muitas vezes, a contrapartida, prioritariamente, vai ser para onde? Para as escolas, não é? Então, se não tiver aula, vai fazer o quê? Como é que essa prestação de contas, não só a prestação de contas, mas esse espetáculo, ele possa ser apresentado. Então, isso vai acontecer, não tenho dúvida que a gente torce para que não aconteça, né? Para que isso logo se acabe. Mas, dependendo das ocorrências todas, tudo aquilo que a gente vem analisando no dia a dia, que é altamente preocupante, Pirassununga não é diferente disso, né? Então, isso vai acontecer e a lei prevê isso. Eu quero crer que a regulamentação vai explicar um pouquinho melhor
né, mais detalhadamente essa questão. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. A lei, como já disse, ela prevê esse tipo de ocorrência. Tá? Braga, a Teia comenta que ela acha fundamental que esses mapas de espaços culturais, incluindo praças e parques, ela acha fundamental a criação desses mapas. Existe uma pergunta também do Thomas, que é a seguinte: os projetos contemplados pelos editais deverão produzir obras inéditas? Quer falar? Oi, Thomas, tudo bem? Então, a Teia comentou um pouco a respeito sobre isso. Acho que eu vi que você caiu, voltou e tal. Ela comentou a respeito de, por exemplo, utilizar fotos que ela já havia feito lá atrás, em outros anos, e complementar com alguma coisa relacionada à época da pandemia. Então, eu acho que, assim, o Thomas, ele também faz parte do nosso conselho, está também participando lá do nosso edital municipal, e lá no nosso edital municipal a gente, só para esclarecer para todo mundo, lá no nosso edital municipal a gente delimitou que tinha que ser obra realizada na época de pandemia. Não sei se a gente vai seguir esse mesmo caminho para o edital emergencial. Não é uma regra, não veio isso escrito em lei, nem em regulamentação por enquanto. Então, eu acho que poderia, por exemplo, fazer uma releitura de alguma coisa que você já tenha pronto, principalmente pela questão das fotos. Você não vai poder sair na rua e fazer foto de gente, de multidão e nada disso. Então, eu acho que pode haver, sim, essa brincadeira de coisas que já estavam prontas com a sua visão de agora. A gente vai criar esses editais baseado no que for a necessidade de todo mundo. Se a gente perceber que houve essa necessidade de que é legal, é bacana a gente fazer alguma releitura, alguma recriação de coisas já existentes, sem problemas. Braga, eu vou passar a palavra para a Teia, após isso ao Reinaldo, e eu encerrei aqui as inscrições, tá? Ok. Sobre a minha colocação é sobre a dúvida do Almir, que também foi colocada pelo Braga. Então, assim, a minha sugestão e eu entendo perfeitamente a colocação tanto do Almir quanto do Braga, principalmente numa mudança de governo, pós-pandemia, enfim, que isso pode tumultuar e complicar a nossa prestação de contas e até fazer com que depois a gente venha devolver a grana. Então, a minha sugestão é que isso fique claro no edital. Ao invés de nós deixarmos isso para a próxima gestão, caso venha acontecer divergências, né? Porque aí a divergência ela é conceitual, ela não é uma divergência pontual ou do artista em si, né? E normalmente a gente sabe que essa questão conceitual são de políticos que não fazem parte do dia a dia da produção cultural. Então, a minha sugestão é que isso fique claro no edital, né? Que, por exemplo, a apresentação vai acontecer em fevereiro, março, abril, e aí não tem aula, ou tem aula. Então, assim, que o edital tire a burocracia do meio do caminho, mas que contemple a produção do artista, levando em conta que isso foi gerido num período pandêmico, quando ninguém sabia como seriam os próximos 60 dias, né? E aí eu acho que a assessoria jurídica do município pode auxiliar nisso, para que nós tenhamos a segurança ao participar do edital, e não depender de uma possível troca de governos e que aí vá tumultuar a nossa prestação de contas, e vai gerar problema tanto para o fundo, né, tanto para o conselho, quanto para nós que somos produtores culturais. Otéia, uma garantia, né? Uma garantia de que... Exato, uma garantia legal. Exatamente, mas vamos cuidar muito disso, pode ter certeza, tá? Tomara que não precise acontecer isso, né? Tomara que, então, logo essa contrapartida seja colocada a público, né? Para que as pessoas possam se beneficiar e se emocionar também com esses trabalhos maravilhosos que eu tenho certeza que vão acontecer. Olha... Deixa eu fazer uma parte. Otéia, tem também essa questão dos editais que o Braga comentou, mas também tem essa contrapartida que a gente falou aqui várias vezes, de apresentação prioritariamente para a rede municipal e tudo mais. Isso é contrapartida dos espaços que vão ganhar aquele subsídio de 3 a 10 mil. Então, já consta na lei, eles têm que fazer uma contrapartida, uma apresentação em comum acordo aí, pode ser ou no espaço da pessoa, aberto ao público, ou
havendo agenda, centro de convenções, teatro, praça, enfim, qualquer lugar, e aí convidar a escola e tudo mais. E aí tá na lei dizendo que é pós-pandemia. Então, assim, isso daí a nova gestão vai ter que entubar, não vai ter como fugir. Agora, a ideia que você deu dos editais, se a gente for aceitar, abrir algum edital para apresentação pós-pandemia, que eu acho legal, porque eu acho que esses negócios do vídeo já está tão saturado, né? Todo mundo já está cansado de ver 300 mil vídeos na internet. Acho legal de ser a contrapartida pós-pandemia. E aí a gente também, o que você falou, tem que deixar bem explicadinho, porque tem que abrir a agenda para o ano que vem aí, quem estiver aí no comando, para saber já disso, né? Olha, na verdade, nós estamos aprendendo, viu, Téia? Toda essa construção, né, nos gera muitas dúvidas, e a gente quer acertar, tá? Então, a própria Joyce agora colocou uma questão muito legal, ela decidiu uma coisa de outra, né? Nós estamos falando sobre os espaços culturais têm essa prerrogativa, tem que cumprir, né, essa questão de apresentar uma contrapartida, né? Aquilo relativo àquilo que recebeu, né, por ter recebido um valor, né? Então, mas a gente está aprendendo bastante no dia a dia, ouvindo pessoas, e amanhã eu quero crer que nessa reunião, onde será debatida a questão da formulação, da montagem dos editais, tenho certeza que muita coisa vai esclarecer também, porque acho que a vontade nossa, de todos nós, é a mesma de todos, tá? Não adianta complicar. Complicar é limitar e tirar o artista de cena, porque ele prefere não ficar enrolado naquilo que ele quer, muitas dificuldades, ele sai fora. O artista não gosta de burocracia, ele gosta da arte, de fazer arte, de fazer aquilo que ele sabe fazer de melhor, né? Então, eu quero agradecer a presença de todos vocês, a participação. Hoje foi um dia muito especial, tivemos um número expressivo aqui. Eu posso te interromper? Perdão. Fala, Moreira. O Reinaldo pediu a palavra antes de você finalizar. Se você pode ser. Fala, Reinaldo. Oi, na verdade eu fiquei pensando só uma coisa assim, quanto, por exemplo, o trabalho de ser inédito, mas os fotógrafos, referente até ao que a Téia falou e o que depois pensando aqui, por exemplo, tem muitos fotógrafos que têm material maravilhosos feitos na Cachoeira de Emas antes da pandemia, até mesmo antes de fazer de mudanças que foram feitas na Cachoeira de Emas. Aí eu fico pensando que quanto fotógrafo, tá? Não estou pensando assim, mas esse material ser feito durante a pandemia, nesse caso, perderia talvez uma apresentação de um acervo maneiro que a pessoa possa ter, né? É só uma colocação para a gente pensar nisso também. Não, claro, a Joyce falou também, vamos fazer uma releitura, né? Não fazer o mesmo do mesmo, tá? Usar aquilo que a gente tem de melhor em termos de imagem, de trabalho já feito, fazer uma reedição disso, né? E adequar esses momentos difíceis que nós estamos passando. Nós não podemos ser tão críticos assim, né? Tão exigentes assim. Então, acho que, no melhor sentido da palavra, acho que tem que ter ponderação, tá? Tem que ser ponderado e receber, assim, de braços abertos, todas essas propostas, como eu disse, sem dificultar. Eu brinco muito, não colocando porteira nem matar burro, né? Nessa história toda. Então, eu acho que vai ser muito bacana, tenho certeza que nós estamos participando de um momento tão importante na história da cultura brasileira, né? E nós temos que aproveitar isso, com todas as dificuldades do mundo, a gente poder mostrar o talento, a criatividade do artista pirassununguense, aqueles que estão em cena, que aparecem em cena, e aqueles invisíveis, que sem eles, os que estão em cena não seriam nada, né? Não poderiam fazer nada. Então, acho que esses 3 dias foram importantes para a gente, foi uma nova realidade, uma possibilidade de a gente poder estar conversando, discutindo, ouvindo. Eu sei que muitas vezes o artista, ele faz muito bem aquilo que ele sabe fazer, mas quando você pede uma ideia, ele não consegue. Ele dá uma travada, né? Acontece isso com a gente, né? A hora que você precisa falar alguma coisa, você não consegue fazer, você não consegue falar. Então, esse momento, essa abertura não se encerra aqui. Isso aqui não é um ponto final. Nós temos reticências, tá? Que esses 3 pontinhos aí, eles possam expressar a continuidade dessa discussão aqui dentro da secretaria. Se não aqui dentro no espaço físico, mas através das redes sociais, o nosso e-mail, o WhatsApp, para que
essa aproximação, esse contato, tanto para criticar, sabe, para elogiar, para fazer a coisa acontecer, continue para que possamos formular os melhores editais e contemplar todos os operacionamentos que precisam num momento tão difícil como esse. Muito obrigado de coração. Quero agradecer uma vez mais ao nosso Murilo Mesquita. Muito obrigado, Murilo, pela sua dedicação, participação e paciência conosco todas as noites aqui, dando a possibilidade de a gente poder usar dessa plataforma, a gente poder conversar, discutir, trocar as ideias, né? Aqui eu estou com a Rosana, a Joyce, aqui nós estamos trabalhando muito em conjunto aqui, no sentido de discutirmos também, e, enfim, isso aqui é a soma de todos, né? Aqui não tem, nós conjugamos o verbo, sempre digo, na primeira pessoa do plural, aqui somos nós, tá? Todos nós vamos poder fazer isso acontecer da melhor maneira possível. Muito obrigado a todos vocês, e a Secretaria sempre de portas abertas para recebê-los, tá? Muito obrigado, boa noite a todos. Will, Carlinhos e Mariana, eu tô vendo que vocês ficaram quietinhos. Eu sei que vocês têm um monte de ideia maravilhosa, hein? Depois vem tomar um café aqui com a gente e conta tudo. Lu também, eu vi que a Lu ficou aí e não falou nada. Pode deixar, Tchau, gente. Beijos. Boa noite para todo mundo. Obrigadão. Não sei,